continuação do livro Cristão Contagiante, de Mike Milkberg e Bill Hybels. Uma avaliação honesta. Vamos fazer uma pausa para enfrentar a grande pergunta. A equação descreve de forma precisa a situação atual de sua vida? Analise-a, mais uma vez, enquanto pensa nessa pergunta tão importante. AP, alta potência, mais PI, proximidade intensa, mais CC, comunicação clara, igual MI, máximo impacto. Conheço muitas pessoas que são muito bem descritas por essa equação. Fico maravilhado com a quantidade de sabor na vida delas e empolgado em ver até que ponto elas vão para se misturar com as pessoas não religiosas, a fim de influenciá-las para Cristo. Elas me inspiram e desafiam. No entanto, muitos cristãos estão flertando com uma aritmética estranha. Tentam fazer a nova matemática funcionar. Dizem, vou descobrir uma forma de fazer a alta potência e a proximidade baixa resultar em máximo impacto. Eles não conseguem ser bem-sucedidos porque se isolam das pessoas que precisam tocar. Outros dizem, terei toda a proximidade que você imaginar. Andarei tanto com essas pessoas que me tornarei indistinguível. Então terei máximo impacto. Não terá, não. A menos que apresente distinção, potência e sabor. Outras ainda tentam concluir a questão dizendo, ok, conseguirei meu sabor por meio de uma vida cristã coerente e depois farei o esforço necessário para entrar na esfera de influência das pessoas que gostaria de alcançar. Mas por favor, não me peça para dizer nada. Vou apenas viver minha crença diante dos outros e talvez um pouco de fé comece a se espalhar. No entanto, como o passar do tempo provará, isso é apenas um pensamento positivo, assim como palavras sem ação são inúteis. Ações sem palavras são destituídas de significado e conteúdo. Você percebe que Jesus enfatizou que precisamos de sal e de luz? É crítico que tenhamos elevado grau de sabor e disposição para comunicar a mensagem de Cristo. Uma pequena prévia. Considerando que nossa meta é exercer maior influência espiritual possível, é importante examinar esses tópicos de forma mais completa, a fim de reforçar cada ingrediente da equação. É isso que faremos ao longo desse livro. Para termos esperanças de atrair as pessoas para Cristo, precisamos cumprir a primeira parte da fórmula, desenvolvendo traços de caráter essencial, como autenticidade, compaixão e sacrifício. Eles serão considerados nos 3 capítulos seguintes, que compõem a parte intitulada O Pré-requisito da Alta Potência. Em seguida, expandiremos o segundo elemento da equação na parte intitulada O Potencial da Proximidade Intensa. Ali discutiremos formas práticas de entrarmos naturalmente na esfera de influência de outros. Analisaremos as oportunidades cotidianas para exercer impacto espiritual sobre relacionamentos que já possuímos. E é aí que a aventura começa de verdade. Por exemplo, há pouco tempo eu estava cortando o cabelo e percebi que a cabeleireira estava de mau humor. Queria tentar animá-la um pouco, mas não conseguia pensar numa forma de quebrar o gelo. Então reparei na música que estava tocando no ambiente. O instrumento principal era o saxofone e decidi dar um tiro no escuro. Perguntei casualmente, é Kenny G, não é? Ela respondeu entusiasmada. Eu amo Kenny G. Você conhece Kenny G? Abrindo um parênteses, há algo que você precisa entender. Passei por um grande apuro nessa hora. Acho que já tinha assistido a um total de 15 segundos de Kenny G em algum programa de TV ou algo do tipo. Tudo o que eu lembro é que ele tocava com o bocal de um dos lados da boca. Fiquei feliz por ela não ter perguntado se eu sabia o que significa o G do nome dele, pois eu não fazia a menor ideia. Depois de falarmos um pouco sobre a música de Kenny G, a conversa entrou em assuntos mais significativos, incluindo a vida pessoal dela. Ela me contou que criava os filhos sozinha, então falamos sobre o que havia acontecido com o seu casamento e como os filhos estavam lidando com as mudanças. Eles estão reagindo bem, disse a mulher.
porque recebem uma grande ajuda de uma igreja aqui da região chamada Igreja Willow Creek. Interessante, respondi, tentando conter meu entusiasmo. Perguntei se ela já havia ido à igreja, e a cabeleireira disse que sim, muito tempo antes. Quando perguntei por que ela deixou de ir, ela disse que não sabia. Então contei que havia ouvido que estava chegando uma semana de anistia na igreja. Não importava o que a pessoa havia feito ou por que ela havia saído da igreja, poderia voltar, sem precisar responder a nenhuma pergunta. Ela me olhou de um jeito meio engraçado e disse: "Você está falando sério?" "Sim, é por aí", respondi, já que isso era verdade na Willow Creek, em qualquer semana. Não sei se ela já voltou à igreja ou não, mas tive clara percepção de que Deus se agradou do esforço e pôde usá-lo para ampliar a influência dela na vida daquela mulher. Deus adora quando entramos em proximidade intensa com as pessoas que necessitam dele desesperadamente. Aprecia quando corremos riscos em conversas, abandonando o trivial para entrar em questões que importam de verdade. O Senhor se alegra em usar cristãos comuns como você e eu para afetar espiritualmente pessoas à nossa volta. Para isso acontecer, porém, precisamos aprender a brilhar mais forte. Por isso, a parte 4 se intitula O Poder da Comunicação Clara. Ela tem importância fundamental, pois a necessidade de comunicar o Evangelho é muito alta. O nível de confiança de muitos cristãos baixo demais. Mesmo se você já propaga sua fé há muito tempo, é útil revisar e praticar modos de verbalizar a mensagem. Se não o fizer, ficará enferrujado. E quando isso acontece, você se verá instintivamente ignorando as oportunidades de iniciar conversas de cunho espiritual, porque não se sente preparado para lidar com elas. A Bíblia registra em Oséias 4:6 que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Em Atos 8:31, o homem, em busca das questões espirituais, disse acerca do texto das Escrituras que estava lendo: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Deus concebeu a você e a mim a tarefa de esclarecer sua mensagem às pessoas ao redor do mundo. A parte sobre comunicação clara tem o objetivo de ajudar você a fazer isso de maneira natural e eficaz. Minha abordagem do assunto não seria completa sem a parte final, a recompensa, máximo impacto. Ali explico como você pode levar alguém a cruzar a linha da fé e iniciar um relacionamento com Cristo. Essa parte também retrata aquilo em que a igreja pode tornar-se à medida que mais de seus membros começarem a praticar essa fórmula para se tornarem cada vez mais contagiantes. É empolgante saber que essa iniciativa é central para os propósitos de Deus e que podemos ser peça-chave para Ele enquanto causamos juntos um impacto eterno no mundo. Não sei quanto a você, mas isso enche-me de fervor. Como isso acontecerá? Depois de muitos anos ouvindo diversos líderes de grandes ministérios apresentando planos grandiosos para alcançar a nação, mudar o mundo ou afirmar que estamos à beira de uma revolução espiritual que varrerá toda a terra, tornei-me mais cético e aposto que você também. Não é bom saber que 2000 anos atrás, Jesus se sentou na encosta de um monte e, olhando a água resplandecente do mar da Galileia, deu-nos a fórmula para mudar o mundo. Essa fórmula envolve duas pessoas, um cristão cheio de sal e alguém que precisa aceitar a fé, conversando sobre as coisas que importam de verdade. Jesus não é como o patrão, o professor ou o pregador que apenas nos dá uma tarefa e nos deixa sozinho para descobrir como realizá-la. Ele nos deu a fórmula e apostou a redenção nisso. Onde quer que haja muito sabor, proximidade intensa e uma apresentação direta da verdade, e onde quer que o Espírito Santo esteja em atividade, existe influência cristã contagiante que pode levar à salvação de uma pessoa perdida com quem Deus se importa profundamente. Vocês são o sal da terra, disse Jesus. Vocês são a luz do mundo. Ele estava falando sobre você.